Oi, princesas, a paz do Senhor Jesus. Mais uma live, dia 2 da nossa live. Feliz em estar aqui com vocês. Vocês que forem entrando, já vai mandando essa live para sua amiga, para a pessoa que você ama. E a gente vai hoje compartilhar a palavra do Senhor. A gente vai conversar um pouquinho, então interajam aqui nos comentários, tá bom? Seja agora durante a live, seja depois, vão interagindo lá nos comentários, tá bom? Fico feliz em saber, né, eu ouvir o feedback de vocês. Eu tô achando que tá meio, sei lá, meio... não tá tão nítido. Não sei se é a luz. Deixa eu ver se aumenta aqui a luz. Não, tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá aí? Tá me ouvindo bem? Espero que sim. Fiquei muito feliz, né, com o feedback da live de ontem. Muita gente compartilhando, muita gente deixando nos comentários, né, uma palavra de incentivo. Enfim, fiquei muito feliz e grata, né, pelo apoio de vocês. Como falei pra vocês, tenho feito essa live e farei essa live todos os dias de segunda a sexta, né, em obediência realmente ao Senhor, né, um chamado dele para estar aqui compartilhando a palavra, para estar falando com vocês, né, para estar interagindo de maneira que venha trazer bênção para a vida de vocês. Hoje a gente vai começar de maneira diferente, começar orando. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver, se você puder, fecha os teus olhos aí e vamos conversar com o Senhor. Pai, obrigada por esse dia, Senhor, obrigada por essa live, obrigada por poder estar aqui, Senhor, e poder compartilhar, Senhor, da Tua palavra, compartilhar dos Teus feitos, compartilhar do Teu amor. Senhor, o Senhor sabe de quem precisa estar aqui, de quem precisa ouvir essa mensagem, de quem precisa, Pai. Então, vai convidando, Senhor, cada pessoa para chegar até aqui, para receber, Senhor, uma porção do Teu amor, para experimentar da Tua graça, da Tua bondade. Nessa hora, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu colocar, só ajustar aqui um pouquinho. Isso, acho que agora ficou bom. Ajustei aqui minha luz. E aí, minha gente, né, esse horário ainda não vai ser o horário fixo, tá? Da nossa live. Eu ainda tô vendo qual vai ser o horário específico. Eu acredito que vai ficar pela manhã, em torno ali de 8 da manhã, 8h30, no máximo. Porque eu pretendo fazer quando o Tiaguinho voltar das férias, né, num horário em que eu fique mais tranquila. E aí, 8h30 eu já vou ter alguém pra me ajudar com o Tito. E vou poder estar aqui. Que eu sei que essa hora é correria, né, 2 da tarde é correria. Se fosse mais tarde, talvez até fosse melhor para muitos de vocês. Mas para mim acaba sendo muito difícil, né? Todos os dias à noite estar, porque ou não vou ter com quem deixar os meninos, ou eu vou estar em algum lugar e, enfim, não vai ser viável, tá bom? Então, vamos lá hoje compartilhar a palavra de Deus. Se você puder, abre aí a tua Bíblia. A gente vai meditar um pouquinho na história, né, que nós temos lido. Falei pra vocês, né, que nós como igreja estamos fazendo um plano de leitura bíblico. E nesse plano de leitura, nós estamos hoje no capítulo 5, 6 e 7. Mas eu quero falar com vocês sobre o capítulo que eu li ontem. Sobre capítulo 4 de Êxodo. Sim, uma passagem que me tocou muito. Uma passagem que, particularmente, é algo que até eu disse pro Senhor. E aí, queria ler com vocês essa passagem. Como a gente tem tempo para poder estar aqui, eu vou ler e vocês escutam aí. Depois vocês leem na Bíblia de vocês, tá? Como eu já falei, minha Bíblia é NVT, nova versão transformadora. E aí pode ser um pouco diferente da sua, mas a mensagem é a mesma. Versículo 1. Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem: O Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: Faça esse sinal, e
eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora, coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e, quando a atirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e, quando a atirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com minhas palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, Senhor? Agora vá, estarei com você quando falar e eu instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Quantos Moisés tem aqui? Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2 quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que lhe mostrei. Gente, quando eu li essa palavra ontem, essa história é uma história bem conhecida, né, de quantas vezes a gente lê, mas ontem essa palavra falou muito comigo. Porque, como eu já falei pra vocês, né, eu comecei a fazer essa live aqui em obediência ao Senhor. Não porque eu quisesse, porque na verdade eu estava numa fase, estou vivendo uma fase da minha vida que eu queria mais, era me esconder. É que quanto mais o Senhor diz assim, faça isso, eu digo: Jesus, eu não sou capaz, Senhor, me ajuda. Mas a gente vê aqui o chamado do Senhor, o Senhor se manifestando com poder, derramando, né, mostrando como ele se utilizaria de Moisés para libertar o povo. Né? E aí, Moisés era aquele homem improvável, né? Que apesar de ter sido, né, ter vivido aquele momento tão miraculoso, né? De ter sido tirado ali das águas do rio Nilo, né? De ter tido a sua vida poupada, porque tantos outros homens daquela geração, né, tiveram sua vida, bebês, meninos, né? Foram ceifados, né? E tantas crianças morreram naquela época, mas ele teve a sua vida poupada. Tudo isso porque Deus agiu de misericórdia dele, né? E Deus permitiu com que ele fosse criado pela sua mãe, que ele fosse amamentado pela sua mãe, que ele aprendesse sobre a cultura do seu povo, né? Que ele tivesse a vivência ali realmente com os ensinamentos e conhecesse quem era o Senhor. Então, quando o Senhor aparece para Moisés, por mais que a forma como Deus se apresenta para Moisés é de uma maneira assim, nunca antes por ele vista, ele consegue reconhecer o poder de Deus ali naquela sarça. Ele consegue reconhecer que era o Deus, né, ao qual ele ouvia falar, ao qual eu acredito que muitas vezes a sua mãe, ao cuidar dele, né, amamentá-lo, né, falava do poder, né, do Deus que tinha aparecido para Abraão, para Isaque, para Jacó. E que era com aquele povo, né? O Deus ao qual o povo de Israel estava clamando e pedindo ao Senhor por socorro, né? Por libertação. Então, Moisés se espanta, assim, em ver uma sarça ardente. Mas quando ele chegou diante daquela sarça, ele reconheceu quem era aquele Deus, né? A palavra diz que instrui a criança no caminho que deve andar e quando crescer, não se desviará dela. Porque as crianças, né, nós fomos formadas na nossa infância, naquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos dos 0 aos 12 anos, elas foram formando o nosso caráter, né, foram formando a nossa percepção, a nossa visão de mundo. Então, nada daquilo que nós semeamos na vida dos nossos filhos, ele é desperdiçado. Isso para o bem e isso para o mal. Então, por isso que nós, como servas, né, como servos do Senhor que creem na palavra, nós precisamos entender que
temos sim uma responsabilidade na hora de semear a palavra de Deus na nossa vida, e que aquilo que nós estamos semeando não vai ser desprezado, não vai ser ali descartado. Então, às vezes a gente faz algumas coisas com os nossos filhos achando que eles não têm entendimento, mas eles têm entendimento sim. Eu vou falar pra vocês de uma situação que aconteceu comigo domingo aqui, e foi uma situação muito simples, mas que eu fiquei, uau, fiquei assim, meu Deus. Domingo, eu não fui pra igreja com o Tiaguinho e com o Tito, porque o Tiaguinho tava saindo de uma virose. E pra ele não passar a virose pra outras crianças, e eu não tinha quem deixar ele, acabei ficando em casa com ele. Tiago foi pra igreja, pro culto e tal. E aí eu disse, Tiaguinho, vamos ali comprar um picolé, comprar um sorvete. Aí saiu eu, Tiaguinho e Tito. E aí na hora de sair, a gente saiu pelo portão grande, né, que é o portão elétrico. E na hora de abrir o portão elétrico, o portão, ele começou a apresentar defeito. Então, toda vez que eu queria fechar o portão não se fechava. O portão ficava ali meio que entreaberto. E aí eu tentei fechar o portão umas 10 vezes. E Tiaguinho, sabe, naquela agonia, naquele desespero. Meu Deus, mãe, a porta vai ficar aberta. Mãe, chama alguém. Eu disse, filho, calma. Vai dar certo. Eu sei que eu tentei umas 10 vezes abrir o portão e fechar o portão e nada do portão fechar. E aí quando foi, acho que na 10ª vez, eu não tenho certeza da quantidade de vezes. Quando eu tava na 10ª vez, eu orei e disse, Senhor, venha cá, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, fecha esse portão. Aí eu apertei o controle. Quando eu apertei o controle, o portão fechou. Aí Tiaguinho olhou pra mim e fez assim, mãe, oração tem poder, né, mãe? Eu disse, filho, oração tem poder. Oração tem poder. Então, naquela hora, eu fiquei feliz com a reação dele, mas fiquei mais feliz ainda, porque mesmo que de uma forma simples pra gente, né, Deus se manifestou ali, demonstrando o seu poder pra nós. E ali houve um ensinamento para a vida do meu filho, né? Ele percebeu que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso e que ele escuta sempre a nossa oração. E eu tenho certeza, né, que muitas vezes Joquebede, a mãe de Moisés, orou com Moisés, né, apresentou esse Deus Todo-Poderoso. E Moisés, diante, né, das injustiças, diante de tantas coisas, ele se compadeceu daquele povo que era o povo dele. E mesmo numa posição tão elevada, ele ali no fundo, ele sabia quem ele era. E aí ele comete aquele crime, vocês já sabem, ele mata um egípcio e as pessoas descobrem, e ele com medo de ser pego pelo faraó, e de fato o faraó estava planejando matar ele foge para o deserto, e no deserto ele vai e chega lá na região onde seu sogro, né, que até então não era seu sogro, ele estava ali localizado. E aí Deus age de graça, de misericórdia, e ele é aceito, ali ele se casa, e ali ele começa a viver os processos dele, ele começa a viver as transformações na vida dele. E um belo dia, quando ele estava fazendo algo comum, quando ele estava fazendo algo que era, sabe, que fazia parte do cotidiano da vida dele, que era pastorear os rebanhos do seu sogro. Ele chega ali no Sinai, que eu até marquei essa expressão na minha Bíblia, diz assim, que ele chegou... Cadê? Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Ele chegou no monte de Deus. Quando nós estamos vivendo o nosso cotidiano, quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, quando nós estamos vivendo as coisas, sabe, simples do nosso dia, é possível que nós cheguemos nesse lugar, nos sinais da nossa vida, no monte de Deus. É possível que no meio do nosso cotidiano, no meio das coisas que nós fazemos que parecem ser tão repetitivas e que parecem que são o fim da nossa trajetória, porque quando Moisés se torna pastor, imagina você ser um príncipe do Egito e de repente você ser, sabe, expulso, você sai fugido e agora você vai se tornar um pastor de ovelhas, sabe? Você se torna um pastor de ovelhas. E se eu não estou enganada, eu li, acho que em Gênesis, eu vou até confirmar isso depois, alguma expressão que dizia assim, que os egípcios eles não gostavam de pastores, de ovelhas. Moisés foi ser aquilo que os egípcios não gostavam. Eu falo isso baseado quando...
Acho que eu não marquei aqui, mas depois eu mostro pra vocês, boto nos comentários o versículo que fala sobre isso. Que os egípcios, eles não gostavam dos pastores, sabe? Aí Moisés sai de príncipe pra pastor de ovelhas. E aí quando ele tá lá naquele lugar que ele aprendeu que era a escória da sociedade, aquele lugar de desprezo total, ele chega no monte de Deus e ele tem um encontro com o Senhor. E aquele encontro muda tudo na vida dele. Só que ele ainda não tinha entendido que aquele encontro ia mudar tudo na vida dele. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que nós estamos chegando no fim do poço, que nós chegamos, sabe, ao nosso limite, que não há mais esperança, que não há mais expectativa, mas fazendo aquilo que nós precisamos fazer todos os dias, aquilo que o Senhor nos confiou, mesmo que pareça que, sabe, é aquilo que é mais desprezado por todos, né? Quantas mulheres acham que estar vivendo a maternidade de forma integral é o fim da sua vida? Ou quantas mulheres acham que estar numa profissão X ou Y é o fim da sua vida, ou porque você se separou, ou porque... Enfim, eu não sei qual é a situação da sua vida hoje, mas talvez você está aí ouvindo essa palavra e você está achando, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, eu estou vivendo, sabe, o fim da minha trajetória, eu estou no meu deserto, eu estou, sabe, assim, esquecida, eu estou fugida. Mas eu quero te dizer que no meio desse deserto, o Senhor, ele se encontra com você. Que no meio desse deserto, o Senhor, ele tem, sabe, ele tem sarça ardente, ele tem fogo ardente para falar com você. Ele manda o seu anjo, ele manda, sim, a palavra de direção, a palavra de perspectiva, a palavra de restauração, a palavra de destino. O Senhor, ele chegou ali na vida de Moisés para trazer uma palavra de destino, para revelar o propósito da vida dele. Moisés já era um homem que, nos nossos parâmetros, já estava na meia-idade. Ou seja, quantas vezes nós, né, estamos na idade, esse ano faz 35, a gente acha, meu Deus, ainda tem alguma coisa na minha vida com 35? Ah, Deus, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60 anos, eu ainda tenho alguma coisa Sim, Deus tem alguma coisa com você. Não importa a idade que você esteja. Se Deus te chamou, ele vai se encontrar com você. E sim, ele chamou a todos, ele ama a todos. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por amor de todos. Você precisa parar para ouvir a voz do Senhor. Você precisa parar para prestar atenção que tem uma coisa acontecendo que não é comum. Quantas sarças Moisés já viu no deserto? E quantas sarças pegando fogo ele já viu? Muitas, tá? Porque no deserto era comum pegar fogo. Só que existe uma coisa diferente. Que naquele fogo, aquele fogo não consumia a sarça. Deus usa as coisas simples da nossa vida para nos mostrar, sabe, o poder dele. Então, começa a perceber, começa a pedir ao Espírito Santo, me mostra o que é que tem diferente no meu dia a dia, o que é que tem diferente que está acontecendo, que parece ser tão comum, mas isso aqui é a ação do Senhor, isso aqui é a tua ação, Senhor, isso aqui é o teu agir. Me mostra. O Senhor vai te se revelar na sua vida através de uma sarça que é ardente, que não se consome, sabe? O fogo não vai consumir a sarça. E aí, ele está naquele momento, né, de encontro com o Senhor, e o Senhor começa a fazer aquele chamado com Deus, e o Senhor, né, começa a perguntar a Moisés, o que é que você tem na sua mão? E ele disse, eu tenho uma vara. E Deus usa aquilo que ele tem na mão dele. E tá, isso aqui pode parecer jargão de pregador, mas toma esse jargão. Deus vai usar aquilo que você tem nas suas mãos. Às vezes você está esperando uma coisa extraordinária, sabe? Às vezes você está querendo o cetro de Faraó. Às vezes você está querendo, assim, sabe, aquilo que você não tem para fazer aquilo que Deus te chamou. Mas Deus vai usar aquilo que você tem para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Deus vai usar aquilo que você tem para fazer, para cumprir o chamado dele, para cumprir o propósito dele. Então, se você tem uma vara tão comum dos pastores de ovelha, o Senhor usou para transformar ali numa serpente. O Senhor ali começa também a mostrar que a mão dele, ao entrar e sair da sua roupa, tinha lepra, depois não tinha mais lepra. O Senhor, ele vai usar aquilo que você tem, sabe? Não fique procurando, não fique buscando coisas que ainda não existem. Peça, Senhor, me faz ver o teu milagre aqui. Senhor, me faz ver aquilo que eu tenho nas minhas mãos hoje. Senhor, me faz ver aquilo que estão, sabe, diante dos meus olhos e que eu não estou vendo, mas que tem valor para o Senhor. A vara que você tem nas mãos tem valor para o Senhor. Porque não há nada que Deus não possa transformar. Não há nada que o poder de Deus, sabe, entrando, não possa fazer daquilo algo glorioso e poderoso.
E aí Moisés vai falar aquela frase, né? Aquela expressão que quantas vezes nós não usamos, né? O Senhor sabe que eu tenho dificuldade para falar. Eu tenho a língua presa, Senhor. Eu também tenho a língua presa, né? Deus, eu tenho a língua pesada. Né? Ou eu não sei falar, eu não sei falar em público, eu não domino do assunto. Sei lá o que é que você está falando para Deus. Tá, mas talvez você esteja aí como Moisés, dizendo, Deus, eu não sei falar. Mas o Senhor te pergunta, ei, quem foi que fez essa tua boca aí? Quem foi que fez essa língua? Quem foi que deu o poder de falar e não permitiu com que as pessoas falassem? Quem foi? Não fui eu. Acaso não fui eu, o Senhor? O Senhor, quando Ele te chama, Ele se responsabiliza. Mas você precisa colocar em prática e você precisa usar a ferramenta que o Senhor te deu. Então, se Deus te chamou para falar, se Deus te chamou para pregar, se Deus te chamou para cantar, se Deus te chamou para, sabe, cuidar da tua casa, se Deus te chamou para gerenciar uma grande empresa, se Deus te chamou para ensinar, não sei o que Deus tinha te chamado para fazer, se Deus te chamou para influenciar, estar aqui nas redes sociais, Deus vai te dar capacidade. Agora você precisa colocar o quê? Em prática. Tá? Aqui Deus teve misericórdia de Moisés, sabe? Ele se irou com tamanha falta de identidade de Moisés. E ele disse, tá bom, Moisés, eu vou dar uma colherzinha de chá pra ti. Sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir o teu irmão aqui nessa história. Pois é, e mais à frente o Senhor se ira com Moisés de novo, enfim, acontece algumas coisas que vão ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Não fica provando ao Senhor, não. Não fica, sabe, testando a paciência de Deus, não. Obedece, sabe? A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu ouvi uma pregadora, uma pastora maravilhosa, Júnior Reache, dizendo assim que obediência tardia é desobediência. Então, não fica, sabe, postergando para obedecer, não. Obedece com o que tu tens. Já falei para vocês sobre essa live e tudo mais. Gente, eu poderia esperar o momento perfeito, o horário perfeito, sabe, as condições perfeitas, enfim, o cenário perfeito para começar a falar com vocês, mas eu decidi obedecer, porque eu já fui essa pessoa, sabe, que ficava, Deus, eu não sei falar, não. Deus, eu não domino do assunto, não. Deus, sabe, eu não. Escolhe outra pessoa. Mas aí o tempo vai passando, sabe, e a gente vai colhendo as consequências da nossa desobediência, porque desobediência gera consequência. Assim como a obediência atrai a bênção. O que você quer atrair hoje? O que você quer atrair a partir de hoje? Você quer colher as consequências da sua desobediência ou você quer atrair a bênção de Deus através da sua obediência? Tenha um coração obediente. Sabe? Nós, hoje, né, vivemos na nova aliança. As pessoas que tiveram um encontro com Jesus, receberam o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E Jesus, ele operou milagres e maravilhas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, as coisas que hoje você considera impossíveis de realizar, você tem condições de realizar pelo poder do Espírito Santo de Deus dentro de você. Comece a acessar isso, sabe? Comece a pedir, Espírito Santo, comece a agir dentro de mim de maneira que eu venha acessar o teu poder para realizar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero mais ficar me escondendo, eu não quero mais ficar dizendo que a minha língua é pesada, eu não quero mais ficar dizendo isso, aquilo, outro, Senhor. Eu quero ter um coração obediente, assim como Jesus. Assim como Jesus, ele foi como um cordeiro mudo, obediente, para a cruz do Calvário. E ali ele consumou, ele morreu e ele ressuscitou, ele consumou em obediência. Jesus podia ter descido daquela cruz. Jesus podia não ter passado por nada daquilo porque ele tinha poder, ele é Deus. Mas ele cumpriu tudo que estava na Escritura, ele cumpriu tudo para que o poder de Deus fosse manifesto. Então, clama ao Espírito Santo. Seja assim um imitador de Jesus.
peça a Ele, Senhor, me ajuda a cumprir a minha missão aqui na Terra. E eu estou aqui fazendo essa live pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estou aqui e eu creio, sabe, que muitas pessoas vão ser alcançadas. Porque eu decidi obedecer. Mesmo assim, perfeição, eu estou aqui obedecendo. Hoje, eu nem falo tão bem comparado ao que eu vou falar daqui a, sei lá, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Que eu não posso parar. E a mesma coisa pra você. Não pare, comece. Primeiro você começa, depois você continua, você permanece. E aí depois você vai ver os frutos de Deus, sabe? Transbordando na tua vida. Que você possa chegar nesse lugar de experimentar, dar frutos. Frutos pro Senhor, frutos que agradam a Ele, frutos do Espírito. Amém? Quero orar por você. Que Deus abençoe você. Se essa palavra tocou seu coração, deixa aí nos comentários. Não aqui, tá? Desse vídeo. Já deixa no do vídeo, porque do Rios que eu vou deixar salvo. Porque aí ajuda a engajar. Você já envia essa mensagem para outras pessoas, sabe? Porque isso vai abençoando, vai fazendo com que outras pessoas vejam essa mensagem. Tá? E aí, eu vou orar pra você agora. Então, se você puder, fecha os teus olhos e recebe de Deus essa palavra. Amém? Pai, obrigada por essa live, obrigada por essas palavras, Senhor. Essas palavras de encorajamento, Senhor. Essas palavras de alinhamento com o nosso coração. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Deus, que o Senhor tem nos levantado. Esse tempo que o Senhor quer levantar tantos homens, tantas mulheres, Senhor, para obedecer o teu chamado, Senhor. Não para olhar para aquilo que parece ser tão pequeno para o que nós temos, Senhor, mas para olhar mediante a tua perspectiva, olhar mediante a tua promessa, olhar mediante o teu chamado e confiar que tu, Senhor, estás conosco. Que o Espírito Santo está dentro de nós. Então o Espírito Santo flui a partir de nós. Flui a partir dessa live, flui a partir dessas palavras, flui a partir dessa decisão, Senhor. Abençoa a vida de todos aqueles que estão ouvindo essas palavras. Que o Senhor possa entrar com cura, que o Senhor possa entrar com salvação, que o Senhor possa entrar com transformação de vida, Senhor. Que nós possamos colher os frutos, Deus, da nossa obediência. Que haja libertação para o povo que está escravo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E é isso, a gente se vê amanhã, tá? Acho que amanhã é quarta. Acho que amanhã eu vou entrar às 8 da manhã, tá? Vamos esforçar para entrar às 8. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã.